Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagres. A outra é acreditar que tudo na vida é um grande milagre. Se vocês gostam desse conteúdo, continue aqui comigo, dê um joinha, aperte o sininho e vamos para o nosso caso de hoje. Aconteceu há muitos anos. Todos os anos costumávamos, eu, meu marido e a minha filha, viajávamos para o Nordeste, cidade que era do meu marido, São Miguel dos Milagres. Mandávamos a nossa filha de avião e a minha cunhada pegava ela em Maceió. Junto com ela ia sempre uma pessoa responsável para cuidar dela durante a viagem, da própria empresa da aviação. E íamos de carro, para que quando chegássemos lá, nós tínhamos um carro à nossa disposição e assim não ficávamos presos numa só cidade. Chegávamos em Maceió, pegávamos a nossa filha, que já estava na casa da minha cunhada, esperando por nós, e íamos para São Miguel. E de lá de São Miguel, nós passeávamos as praias maravilhosas lá, mas assim visitávamos também outras cidades, além das cidades de Alagoas mesmo, né, como Marechal Deodoro e outras tantas. Íamos também para Pernambuco e assim eu conheci Arco Verde, Garanhuns, nossa, cidade deliciosa, Garanhuns, geladinha, muito linda a cidade, e tantas outras que eu nem me lembro mais, de tantas que conhecemos, praias maravilhosas, coisas lindas do Nordeste, feiras de Caruaru. E foi assim, sempre, todos os anos fazíamos isso. Mas teve um ano que uma conhecida nossa, que era inclusive a família toda era evangélica, ao saber que íamos viajar, falou: vocês não poderiam levar meu sobrinho? Ele nunca viajou e gostaria muito de conhecer o Nordeste. Está bem. Pegamos a documentação dele, a autorização da viagem, fizemos as malas, o carro ficou super pesado. E aí meu marido falou: olha, já que vamos levar uma outra criança, o menino a essa altura tinha 13 anos, mais ou menos. E a nossa filha já estava com 10 anos. E eu estava esperando a minha outra filha, a mais nova. E aí já estava de 4 meses e o médico já tinha me dado autorização para viajar, estava tudo bem. E aí, nossa, aquela empolgação, né, de viagem. E meu marido levava também vários artefatos, vara de pescar, isca, aquelas coisas, né? E o carro ficou muito pesado. E lá fomos nós. E ele não queria parar em lugar nenhum. Ele mal parava para descansar, e enquanto nos revezávamos sempre para cuidar dele, enquanto ele descansava um pouco durante a viagem, ele não queria ir para o hotel. Embora tivesse, naquela época, eu não sei se ainda tem, um hotel que é um posto de gasolina. Era muito legal, onde a gente parava, tomava banho, descansava, tinha refeitório, onde o restaurante mesmo. E em vários pontos das rodovias tinha esse posto Flecha. E era muito gostoso. Tinha parquinho onde as crianças ficavam brincando. Quando chegamos na Bahia, já era quase meia-noite. Começou um temporal, vocês não têm ideia. Sabe, parecia aqueles filmes de terror. Raios riscavam o céu, trovões, aquelas coisas. E continuávamos assim mesmo. Aí
Passamos num local, meu marido olhou lá em cima tinha um morro. Em cima desse morro tinha um pequeno posto de gasolina, se é que podemos chamar de posto de gasolina. Era uma coberturinha de zinco com uma bomba de gasolina ali, propício para a gente descansar. E aí seguimos. 20 e poucos quilômetros depois, o carro parou. Caminhões passavam assim em alta velocidade. Carro mesmo, nenhum passava. O nosso carro ficou às escuras, não tinha jeito. Ficou tudo apagado e o medo de ser abalroado por um daqueles caminhões que se não vissem o nosso carro e nós todos dentro. E a chuva era torrencial. Não dava para enxergar nada. E os caminhões passavam, aquele barulhão, aquela velocidade incrível, passava por nós. A pista não tinha acostamento. Quando dava aqueles relâmpagos, nós olhávamos para o lado assim, era uma mata fechada de ambos os lados. E não tinha como fazer o carro voltar de frente, porque os caminhões vinham em sentido contrário, iria vir em sentido contrário a nós. E aí não tinha como retornar. Aí ele se desesperou. Chamou o menino e pediu que eu cuidasse da direção. Nós não sabíamos se era um charco ou algum rio que passava ao lado, porque era uma escuridão terrível. Não dava para saber o que tinha do nosso lado. Aí ele e o menino, que era evangélico, desceram e pediram para eu dirigir, né? Pelo menos movimentar a direção, manter a direção em linha reta, enquanto eles empurravam o carro de ré com a intenção de chegar naquele posto. Imagine, 20 e poucos quilômetros atrás. Vê se tem cabimento. Mas na hora do desespero. E aí o menino desceu, coitadinho, debaixo daquela chuva, os dois começaram a empurrar e eu não enxergava nada, eu entrei em pânico também. Aí o que ele fez? Ele com uma mão, ele começou a empurrar o carro e com a outra, ele pela janela começou a movimentar a direção para impedir que o carro caísse naquele lugar lá onde a gente não sabia o que era. E assim foi. E de repente, esse carro começou a andar sozinho. Aí eu lembro que eu escutava o menino dizer: o que é isso? O que está acontecendo? E o meu marido falava: não se liga, rapaz, não se liga, vamos segurar. Ao invés de empurrar, eles começaram a ter que segurar o carro, porque o carro começou a andar em alta velocidade. Eles tinham que ficar correndo, segurando o carro, tentando puxar o carro, tentando segurar o carro correndo. Aí, graças a Deus, o trânsito dos caminhões começaram a diminuir. E eles empurrando o carro de ré. Eu falei, não vai dar, meu Deus. Como assim? E aí começaram a empurrar o carro, segurar, né, na verdade, porque o carro começou a andar sozinho e eles correndo, até que subiram a ladeira onde estava aquele postinho, aquela coberturinha de zinco. Quando chegou embaixo daquela cobertura, o carro parou sozinho também. E aí tinha 3 moços lá. E meu marido muito assustado, com 2 crianças, eu grávida, ele preocupado. E a gente queria ir no banheiro, tomar um banho, estava todo encharcado, dentro do carro, toalhas, tudo molhado, tudo. Olha, estava um desespero, porque o menino tinha entrado dentro do carro, ele também entrou dentro do carro, todo ensopado, e foi assim. Aí ele perguntou para um dos moços, perguntou se tinha um banheiro. Aí o moço falou, tem isso aqui. Era uma espécie de um caixote
que cabia uma pessoa dentro, um mau cheiro terrível e era só um buraco no chão. Era uma coisa assim. Mas era o que tinha. Aí ele pegou toalhas da mala, enxugou as velas, abriu o capô do carro, enxugou as velas e fez lá o que ele achou que devia e ligou o carro e o carro começou a funcionar novamente. Aí ele perguntou para o moço quantos quilômetros estava o próximo posto Flecha. Aí o moço falou, olha, acho que uns 40 quilômetros mais ou menos à frente. 40 quilômetros. Ah, então tá certo, vamos embora. Falei, meu Deus, mas tá chovendo demais, vamos ficar aqui. Vamos esperar a chuva passar, amanhecer o dia, vamos fazer o quê? Não, vamos embora. O carro está funcionando, vamos embora. E fomos. Entramos no carro e lá fomos nós novamente. Uns 30 quilômetros mais ou menos, o carro parou completamente novamente. Aí ele saiu, ele desesperado, pegou mais roupas, toalha, tentando enxugar debaixo de chuva. O que o desespero faz a pessoa agir dessa forma. E eu calada, nem me mexia. Aí ele tentando tampar com o próprio corpo, tentando tampar a chuva, enxugando as velas do carro. Mas não adiantava. Aí que piorou. Aí o motor do carro inundou de água. Aí não teve mais jeito. Aí ele entrou em desespero. Entrou novamente dentro do carro, debruçou no volante e ficou em desespero, chorando. E eu não sei o que me deu para quebrar aquele momento difícil que estávamos passando. Eu falei brincando assim, do que você tem medo? Eu não imaginava que ele tinha medo dos caminhões que passavam, alguma coisa também. Mas o que ele mais tinha medo é de ser assaltado também naquele lugar, né? A gente não sabia onde estava. Aí eu falei, com esse temporal, nem ladrão vai querer sair de casa. Foi assim um momento assim de que eu falei por brincadeira, né? E só para quebrar aquele momento difícil. E aí ele disse que falou não para mim, mas falou para quem estivesse ouvindo, porque ele percebeu que quem nos levou naquele postinho lá que eu falei tinha sido a espiritualidade, porque não havia como acontecer aquilo. Bom, aí ele falou assim, eu só queria que nós pudéssemos chegar ao próximo posto Flecha. E eu prometo que essa noite não vou mais dirigir. Ele disse que falava para quem estivesse ouvindo, não era nem para mim. E eu sem saber por que eu simplesmente falei assim, ora, então ligue o carro e vamos embora. Ele olhou para mim assustado, ligou o carro e o carro funcionou. Funcionou, mas assim, devagar, sabe? Devagar, devagar, mas foi andando e eu estava dirigindo o carro mentalmente. Meu Deus, que não pare mais esse carro. A falta de fé. E assim o carro foi andando, meio trambolhando assim, até que apareceu aquele posto grande, iluminado, aquele caminho de pedra. E aí o carro foi como se fosse sozinho mesmo. Foi subindo. Quando chegamos embaixo da cobertura, que era uma cobertura bonita, esse posto Flecha era bem grande, sabe? Bem grande mesmo. Aí o carro parou sozinho também. Parou. Aí nós descemos, fomos tomar um banho quente, trocamos de roupa, as crianças também, secamos bem o carro do jeito que nos foi possível. E aí fomos procurar um quarto
para dormir, passar a noite. Mas já estava todos já tomados pelos motoristas de caminhão, aqueles mesmo que deviam estar passando por nós. Aí tivemos que dormir dentro do carro. Acordamos no outro dia com a luz do sol batendo no nosso rosto e as vozes dos caminhoneiros já estavam todos acordando, já e era aquele falatório. Aí nós descemos do carro para ir tomar um café, para nos alimentarmos. E aí os motoristas, meu Deus, mas eram vocês que estavam na estrada? Era. Eles não quiseram parar porque ficaram com medo e com razão. Assim como meu marido também tinha medo, eles também não sabiam que era uma família que estava ali dentro do carro. E aí foi assim. Aí depois disso, graças a Deus, seguimos e deu tudo certo. Chegamos lá no Nordeste, passamos 3 meses, só viemos depois do Carnaval. Na época, o Carnaval foi em março, naquele ano, e foi assim. Aí voltamos para casa, deu tudo certinho, e quando chegamos em casa, eu estava contando ao meu irmão o que tinha acontecido durante a viagem. Aí que eu me lembrei e falei, meu Deus, como conseguimos o carro de ré, ele dirigindo com uma mão e com a outra mão empurrando o carro, segurando, na verdade, mal eles começaram a empurrar, tiveram que segurar o carro, porque o carro começou a andar sozinho, e tantos quilômetros, e quanto tempo aquilo levou? Uns 5 minutos. E estava registrado no velocímetro do carro, que não era apenas 5 minutos de distância que estávamos daquele postinho, era muito mais. O que aconteceu com esse tempo? O que vocês acham que deve ter acontecido? Até hoje, não temos explicação para isso. Só sei que, graças a Deus, tudo deu certo e ficou para sempre na nossa memória esse caso. E aquele menino evangélico não entendeu nada e até hoje ele fala, eu não esqueci nunca daquele caso. O que será que aconteceu? E por hoje o nosso caso foi esse. Vamos ficando por aqui. Eu vou, mas volto. Fiquem todos com Deus e até mais.